E Rafael, pensando assim, né, no seu círculo de amigos, me conta uma coisa. Você tem a percepção de que seus amigos, né, os seus conhecidos, vivem mais de aluguel ou já tem a casa própria? Como que é isso? Olha, Vanessa, recentemente eu percebi assim, né, que os meus amigos eles preferiram agora em morar de aluguel do que uma casa própria. Eu acho que, não sei porque é o momento de vida, talvez, mas eu percebi isso. Agora as pessoas estão escolhendo mais morar de aluguel. Olha, Rafa, essa percepção, ela pode ser, na verdade, um reflexo do que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, né? Ela não é exclusiva sua. Porque nos últimos anos, aqui no Brasil, o número de pessoas que vivem em imóveis alugados cresceu e tem crescido consideravelmente. O sonho da casa própria virou coisa do passado. Será? Pelo menos é o que mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o estudo, em 6 anos houve um aumento de cerca de 3% na procura por imóveis alugados no país. Em 2022, a maior parte da população brasileira, 64,6%, vivia em domicílios próprios e já pagos. Mas esse percentual vem caindo desde 2016, quando esse grupo representava quase 68% dos brasileiros, de acordo com a síntese de indicadores sociais, divulgada em dezembro de 2023 pelo IBGE. Mas qual o perfil de quem tem optado pelos imóveis alugados como moradia? E para responder esta e outras perguntas, nós recebemos aqui no estúdio o Fernando. Ele é especialista em direito imobiliário. Seja bem-vindo, Fernando. Olá, Fernando, estou à disposição. Fernando, fala pra gente quais são os fatores, né, que têm influenciado no crescimento da busca por imóveis alugados? O que é perceptível no mercado imobiliário é que fatores sociais, econômicos e especialmente aspectos demográficos e geracionais estão influenciando as pessoas a buscarem moradia de aluguel. O que é perceptível é que os jovens, especialmente os jovens, mas também todas as outras faixas etárias, estão preferindo a mobilidade de ter uma moradia de aluguel, para que possam ir escolhendo adequadamente o local para a sua moradia, né? E também os jovens estão passando por momentos de definição de carreira, às vezes até mesmo de cidade, para a sua moradia. Então, a gente tem percebido no mercado imobiliário uma busca constante, especialmente pelos jovens, mas por todas as outras gerações, de imóveis para aluguel. Fernando, era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Qual que era o perfil de quem tem buscado nos imóveis alugados essa opção de moradia? E aí, você já introduziu essa questão, mas seriam então pessoas que buscam realmente essa liberdade, né? De não se prender a uma cidade ou se prender a um determinado espaço físico, seria isso? Exatamente, né? As pessoas estão em busca dessa mobilidade e também aspectos econômicos, né? O investimento para a aquisição de um imóvel é um investimento financeiro bastante considerável, então as pessoas buscam um aluguel para ser a solução de residência em virtude da ausência mesmo de recursos para aquisição de um imóvel. Embora existam várias formas disponíveis pelo mercado imobiliário para aquisição de imóveis, por consórcio, financiamento imobiliário e etc. Mas, enfim, basicamente são esses dois fatores. A necessidade de uma flexibilidade de endereço mesmo por essas gerações e também aspectos econômicos. Ótimo, Fernando. Fernando, a nossa ideia aqui é oferecer ao pessoal de casa, né, que tem o desejo de morar sozinho, informações valiosas para que eles possam fazer a escolha mais assertiva, né, de qual imóvel que eles desejam alugar. Por exemplo, né? Então, assim, a nossa ideia é separarmos aqui alguns pontos, né, que gostaríamos que você comentasse.
O primeiro dele é sobre o contrato do imóvel. O que se deve observar nesse contrato? Ok. O contrato é um documento importantíssimo, que ele vai ser uma espécie de manual de procedimentos durante toda a locação do imóvel. Então, é fundamental que tanto o proprietário do imóvel obtenha assessoria de uma competente imobiliária ou de um corretor de imóveis, sendo possível até mesmo de um advogado especialista na lei do inquilinato, para a confecção desse contrato de locação do imóvel. O inquilino, por seu lado, deve buscar também uma assessoria para conferir naquele documento a existência de todos os pontos que foram combinados para aquele aluguel, né? Por exemplo, o endereço do imóvel, o valor do aluguel, condições que tenham sido combinadas especificamente para aquele contrato, por exemplo, a possibilidade de fazer uma reforma no imóvel. É importantíssimo também observar o índice de reajuste do valor do aluguel, lembrando que a locação ela possui uma periodicidade, ela vai decorrer durante bastante tempo e o valor não vai ser aquele mesmo valor. A legislação brasileira admite o reajuste anual do aluguel a cada 12 meses. Então, é fundamental escolher, definir no contrato o índice que vai ser aplicado para esse reajuste do aluguel. Também é importante observar sobre os pagamentos de IPTU, de taxas, por exemplo, a taxa de condomínio, no caso de imóvel que esteja num edifício, né? Enfim, conferir que tudo aquilo esteja constando no contrato é sempre muito fundamental. E, obviamente, o respeito às regras legais. Nós temos no Brasil a lei do inquilinato, que estabelece várias regras, tanto para proteger o proprietário do imóvel e também proteger o inquilino, e por isso a necessidade de uma assessoria de uma pessoa especializada na lei do inquilinato para a confecção do contrato. Fernando, a gente agradece pela sua participação e esclarecimentos todo esse assunto. Muito obrigado, continuo à disposição. E só uma outra dica, quem tiver interessado em alugar o imóvel, já faça uma programação, porque todas essas pesquisas indicam que existe muita busca por imóveis para aluguel. Então, muitas vezes, os nossos clientes ficam surpreendidos porque não encontram opções conforme os seus desejos. Então, faça uma programação, aqueles que desejam alugar imóveis, para procurar imobiliárias conceituadas e que sejam de referência no mercado imobiliário para obter uma moradia de aluguel. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Fernando? Essa dica é importante, a gente volta a falar sobre isso mais pra frente aí no nosso Sala de Estar. Rafa, chega uma hora, né, que é preciso, não tem jeito, é preciso bater asas e buscar a sua independência. E muitas vezes, o primeiro passo para isso é ir morar sozinho. Depois de terminar o ensino médio, muitos jovens escolhem sair de casa para prestar uma faculdade. Esse é o caso de Paola, que deixou a casa dos pais para cursar psicologia em outra cidade. Saí de casa, né, para poder estudar, né, sempre quis fazer faculdade, também poder morar, né, em BH, que é a cidade que eu moro hoje. Só que é uma grande mudança, né? Então, mesmo com muita vontade de viver essa experiência, gera um medo, né, de saber como que eu vou conseguir lidar, como vai ser a adaptação em uma nova cidade, aprender a andar, mas também o que eu vou encontrar lá, né? Porque apesar de ser um sonho, a gente não sabe muito o que esperar dessa nova jornada. O caminho também não foi nada fácil para Amanda, que já havia decidido fazer uma faculdade longe da sua cidade natal, mas agora alçou um voo ainda mais alto e realizou o sonho de fazer um intercâmbio. Nesse momento de se ver fora da asa da mãe, sem poder correr para o quarto da mãe para ficar conversando, às vezes até chorar, foi um pouco complicado, mas aos poucos a gente vai entendendo que meus pais também, eles sempre criaram, tanto eu quanto as minhas irmãs, para o mundo, né? Eles sempre criaram a gente com essa imagem de que o mundo é muito grande e a gente tem que conhecer o máximo que a gente puder.
Para muitas pessoas, sair de casa e consequentemente, morar sozinho é um dos maiores símbolos da vida adulta. Mas como saber se você está preparado para assumir essa responsabilidade? É uma responsabilidade e tanto, né? No estúdio com a gente está a psicóloga Patrícia Dolabella, que vai nos ajudar a reconhecer esses sinais de prontidão, digamos assim, para uma vida independente dos pais. Patrícia, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, prazer estar aqui. E é isso, né? A gente está falando aqui ao longo do programa, até na entrevista anterior, da questão de alugar um imóvel, nada de agir por impulso, né, Paty? Exatamente. Eu fico observando as pessoas e é muito comum que as pessoas se preparem, às vezes, financeiramente, já planejam onde, qual bairro quer morar, mas pouco prestam atenção nos sentimentos, né? Nessa ruptura, porque é uma das rupturas mais importantes aí da vida adulta, né? Aquele primeiro passo. Então é importante mesmo para que que cada pessoa se prepare para essa mudança, né? Escute o seu coração e claro que vai bater aquele medo, aquele frio na barriga. É super normal, porque o nosso cérebro foi preparado para viver numa zona de conforto. Então, sair dessa zona de conforto sempre vai ser um desafio que precisa ser, sim, visto e ter uma atenção especial para esse caso, para esse passo que é tão importante na vida adulta.